Sexta-feira, 6:06 de glossários. Sextou. E aí, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Sextou. Hoje a gente vai falar de um assunto que por muitas vezes parece ser um pouco confuso, né? Pode parecer um pouco fora da ordem, mas o que é essa tal de agricultura 5.0 que se fala por aí? Bom, na verdade, para começar eu já vou deixar minha opinião bem clara aqui. Eu acho que muito do que você pode ter ouvido por aí é pura bobagem. Não quer dizer que se você estiver utilizando técnicas um pouco mais avançadas de estatística, você sai da digitalização de processos, né, da agricultura 4.0, aí, derivada da quarta revolução industrial. Se você não sabe o que é isso, volta no nosso episódio número 1. Né? Se você já sabe, você sabe que o 4.0 se remete à quarta revolução industrial, digitalização de processos, processo de tecnologia da informação, vindos para o agro. Né? E quando a gente fala de 5.0, por muitas vezes você pode ter lido por aí diversas coisas dizendo que é a tecnologia mais avançada, é um pouco melhor do que aquela tecnologia que você viu ali no 4.0, mas é uma grande bobagem, né? Porque a gente ainda está em plena expansão, em plena difusão das tecnologias digitais para a agricultura, né? Nada disso foge do 4.0, que é basicamente isso, né? Você colocar essas tecnologias a favor de aumentar a produtividade, seja humano, seja da cultura, seja das máquinas e etc., diminuindo questões aí que você vai ter ao longo do caminho, sejam elas custos, sejam elas coisas que vão deixar os humanos um pouco mais atarefados, seja qualquer uma dessas coisas, certo? Então, se a gente vem agora para esse termo 5.0, é óbvio que ele já existe, né? Porque senão a gente não estaria falando dele. Esse termo ele surgiu, na verdade, no Japão, né? O governo japonês lançou uma iniciativa aí que se chama a Revolução da Sociedade 5.0, na qual você tem um mundo pós-pandemia, que você teve uma aceleração da digitalização das pessoas, você teve uma aceleração da digitalização de processos industriais, você teve uma aceleração de digitalização de quase tudo, porém, para que você tenha de fato o benefício de tudo isso, você precisa colocar o humano no centro de tudo, né? A sociedade ela precisa se beneficiar de todas essas coisas, desde que a sociedade consiga se beneficiar de todas essas tecnologias sem deixar de lado sua cultura, sem deixar de lado suas necessidades interpessoais, sem deixar de lado nada disso que a gente se privou durante a pandemia. Então a sociedade 5.0 é você colocando as tecnologias em prol da sociedade, você faz com que todas as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida e consigam se desenvolver ainda mais. Visto isso, se a gente quiser remeter isso para a agricultura, a gente pode pensar em diversas coisas, desde que a tecnologia ela realmente trabalhe a favor das pessoas e faça com que todos nós tenhamos benefícios. Sejamos nós trabalhadores do meio agro, né, como a maioria dos nossos ouvintes, sejamos nós consumidores de produtos vindos do agro, e aí a gente diz 100% das pessoas, né? Nossa fonte de alimentos, de energia e tudo mais é basicamente vindo do agro. Se a gente pensar dessa forma, colocando a humanidade no centro disso, colocando os seres humanos no centro disso e a sociedade como um todo, aí sim a gente poderia pensar em uma agricultura 5.0 em que ela remeta para responder essas necessidades humanas, todas essas coisas que o agro pode trazer para a sociedade, usando tecnologia e fazendo com que tudo isso trabalhe de uma maneira conjunta para levar o melhor para todos nós. Se a gente for pensar nisso, né, talvez a gente ainda esteja um pouquinho distante, a gente precisa resolver problemas um pouco mais básicos antes no agro, do que pensar em que a gente já esteja
usando o máximo da tecnologia que a gente consiga, através disso, tirar o melhor proveito possível para fazer com que toda a sociedade se desenvolva à sua volta. Eu acho que a gente tem que evoluir um pouquinho mais, conseguir fazer com que as tecnologias cheguem de fato, estejam no dia a dia, sejam parte do cotidiano das pessoas que trabalham e que se beneficiam do agro, e aí sim, talvez a gente consiga realmente pensar em uma agricultura 5.0. Mas eu tenho quase certeza que o que você leu ou ouviu falar por aí até hoje é meramente truque de marketing, é meramente algo para fazer com que você ache que a gente está um pouquinho mais avançado do que a gente realmente está. Curtiu esse episódio? Compartilha com um amigo seu aí que possa curtir também. Um grande abraço e até a semana que vem.